iminente, não é eminente. Né? De modo que hoje realmente você não conhece. Quer dizer, os jovens poetas, que eu presumo que existem dezenas ou centenas de jovens poetas talentosos, não têm veículo. Né? Você não pode entrevistá-lo, que o Senado não deixa. Né? Eles não têm editoras, fazem livros de edições de editoras de fundo de quintal. Né? Não tem, se publica um livro, nenhum suplemento se ocupa deles, né? De modo que ele hoje tem, os caminhos talvez sejam muito mais difíceis. Né? Eles se comunicam mais na área eletrônica, etc. Mas, de qualquer maneira, eu, como sobrevivente, né, da década de 40, eu fico impressionado com essa grande transição que está ocorrendo, inclusive até no mundo editorial, né? Porque hoje é o fenômeno da globalização, você vai a Estocolmo, vai a Dinamarca, vai a Tóquio, etc., as livrarias são iguais, são megas livrarias, com a mesma disposição gráfica, o livro de poesia geralmente na última prateleira, quando existe, né? Literatura voltada para uma literatura digestiva, a literatura, né, de divertimento, né? E você também nota isso também até no grande cenário mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial desapareceram os grandes escritores, né, como Thomas Mann, como Joyce, como Proust, né, como Faulkner, Steinbeck, João dos Passos, né? Essas grandes figuras, Virginia Woolf, Lawrence, etc., essas grandes figuras que fundaram o romance do século XX desapareceram. Hoje tem romancistas, muitos romancistas, mas presumivelmente não tem nenhum romancista da altura de um Joyce ou de um Proust. É uma coisa complicada hoje. Os Estados Unidos, por exemplo, produzem realmente muitos escritores, a Inglaterra, a própria França, etc. Mas na França, por exemplo, depois da Segunda Guerra, os poetas e romancistas foram substituídos pelos professores. De modo que todas as glórias literárias da França depois da Segunda Guerra são professores. É um negócio curioso. Né? O próprio Sartre era o professor, Derrida e todos esses camaradas, né, que os professores brasileiros geralmente leem em espanhol, né? Como, né? Geralmente leem em espanhol, porque não sabe francês, né? São todos professores. É um negócio curioso isso. E também o professor no Brasil ganhou depois disso uma ressonância que não tinha antes. Porque eu me lembro, quando cheguei ao Brasil, ao Rio, eu digo ao Brasil, porque eu não vim de Alagoas, eu tenho negócio de quando cheguei ao Brasil, né? Eram raros os professores invocados pelo meio literário, era o professor Said Ali, né? É um outro grande professor, etc., né? O mundo dos professores e o mundo dos escritores eram dois mundos separados. Né? E hoje é uma confusão miserável. Porque a crítica ela migra para as universidades, né? E a partir dos anos 60, né? E agora, tem uma coisa que é interessante nessa sua trajetória toda que você descreve aqui no livro, que é a questão da fidelidade à poesia. Você escreveu romances, escreveu contos, crônicas, eu sou fundamentalmente, visceralmente um poeta. Eu escrevi, porque naquela época, não sei porquê, inclusive porque problema, vamos dizer, de sobrevivência, eu era obrigado a escrever muita crônica. Durante muitos anos eu fui cronista dominical do Correio da Manhã e colaborei semanalmente no Estado de São Paulo durante uns 10 ou 15 anos, etc. De modo como decorrência, né? Porque os jornais geralmente não costumavam pagar poesia, né? Hoje eles nem sequer publicam poesia. E tem até editoras que não aceitam, em hipótese nenhuma, né, examinar livros de poesia, não é verdade? Né? É verdade. É um negócio impressionante. Né? De modo que, então, a minha prosa foi aumentando, etc. Né? E, por razões inexplicáveis, eu também comecei a escrever romances. Né? O meu primeiro romance até ganhou um prêmio da Graça Aranha, que tinha sido dado o ano anterior a Clarice Lispector, de modo que isso repercutiu muito, etc. Né? E de modo depois eu escrevi, como decorrência de uma experiência pessoal, a vida durante a ditadura militar, eu escrevi O Ninho de Cobras, que foi recusado por 3 editoras. A José Olimpo, Uma Expressão em Cultura e Melhoramentos, né, que eles me aconselharam a não escrever romance, a só escrever poesia, que eu era um poeta, de modo que então,
um amigo meu, Frank de Oliveira, sugeriu para eu entrar num concurso Valmap, que havia um grande concurso nacional. Eu entrei e, para surpresa minha, né, o livro foi premiado, etc. Foi um prêmio muito poupudo, né? Eu me lembro que comprei até um automóvel, um automóvel da General Motors, Chevrolet, etc. Dei uma joia minha. Era um prêmio que eu passei alguns meses como um escritor muito rico no Brasil. Né? Mas eu me considero fundamentalmente um poeta. Agora me considero também um escritor, um artista literário. Né? Como o elogio que mais me agrada de toda a minha fortuna crítica é o do Sérgio Millier, que diz: Ledo Ivo é um escritor que sabe escrever. Eu me contento em ser um escritor que sabe escrever. Não quero outro título, nem outra glória. Agora, há também no livro essa rememória dos amigos, da convivência, né? Mas que se estende até o dia atual, né? E demonstra a sua trajetória, que terminou como um poeta de respeitabilidade internacional mesmo, a sua convivência no exterior, com o convite para essas as edições. Exato. Esse é um outro caso, é um negócio curioso, porque realmente, quer dizer, eu fui sempre... Hoje eu sou um solitário, né? Sou solitário de Vargem Grande, no meu sítio lá em Teresópolis, como Gilberto Freire se diz, solitário de Apipucos, né? Mas eu fui uma criatura de convívio durante toda a minha vida, realmente convivi com Graciliano, Jorge de Lima, o Manuel Bandeira, que foi uma das pessoas que me estenderam a mão desde o primeiro momento, que me estimularam. Né? João Cabral, João Cabral, o Schmidt, Murilo Mendes, que foi meu padrinho de casamento, o Marques, né? De modo que foi realmente um grande círculo de convívios, né? Que eu fui perdendo ao longo do tempo até chegar a esta solidão final, né? Porque embora você, por exemplo, eu pertença à academia, né? Mas você na academia, quando você faz novos amigos de infância, mas não tem o mesmo sabor daquelas amizades que você teve, né? Na juventude, né? Os sonhos perdidos, né? De modo que, agora, realmente, eu presumo ter vivido um dos cenários mais belos da literatura brasileira, né? Quando havia realmente a figura do grande escritor brasileiro, né? Respeitado, assim, socialmente, num certo sentido, reconhecido. Eu me lembro que quando eu passeava, às vezes, com o Manuel Bandeira, eu notava no olhar de um moço, no olhar de uma pessoa, uma espécie de reconhecimento, entende? Como se você dissesse, ali vai Manuel Bandeira. Né? De modo que era realmente um Brasil muito diferente, mas um Brasil marcado exatamente por uma comunidade literária que tinha a maior devoção pela literatura. Quer dizer, era um país diferente, um país interessante, né? Agora, de certa forma, você hoje é reconhecido como poeta também. E, sobretudo, uma coisa interessante, esse apego a Alagoas, né? Exatamente. Quer dizer, essa volta a Alagoas... Quer dizer, Alagoas parece que nunca saiu de você, enfim. Não, nunca saiu. Quer dizer, o problema também do escritor, aí é um problema que se citou até no mundo da criação artística. Porque para você ver a sua terra natal, talvez haja o imperativo de um distanciamento. Na verdade, você vê distanciado. Mas esse não é o caso do meu caso. Foi preciso que eu partisse, né? Tem até uma professora ali da guerra que escreveu um livro sobre mim que disse que eu nunca deixei Alagoas, que eu levei Alagoas comigo, etc. Né? Que eu sou uma espécie de personagem invisível nas ruas alagoanas. Mas você vê o Graciliano Ramos, por exemplo, toda a obra dele, ele escreveu em Maceió, a obra romanesca, né? Caetés, São Bernardo e Angusta, ele estava em Maceió quando escreveu. Só escreveu depois de Vidas Secas, né? Que é o maior romance pernambucano, né? Embora escrito por um alagoano, é o maior romance pernambucano, né? Que é desenrolado em Buíque, no município pernambucano, né? De modo que, às vezes, um escritor precisa morar na sua terra natal, como é o caso do Érico Veríssimo, num certo sentido, né? E o Gilberto Freire, e às vezes ele precisa se distanciar para poder ver a sua terra natal. Tá ótimo. Ledo, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Bom.
A história de nossa literatura nem sempre conta com depoimentos de quem a vivenciou. Talvez isso se deva ao descompromisso dos protagonistas com o registro histórico. Daí a importância do surgimento de algumas destas anotações, mesmo quando feitas de maneira desordenada, como é o caso de Movimentos Modernistas no Brasil, 1922-1928, de Raul Bopp, relançado pela José Olímpio. Na apresentação, o poeta Gilberto Mendonça Teles destaca a maneira, digamos, anárquica de Bopp reescrever suas histórias. Ele simplesmente seguia tomando notas, onde confirmava ou desmentia opiniões, ou mesmo emitia seus próprios conceitos. A rigor, não chegou a escrever uma história, mas ofereceu os caminhos a serem seguidos por pesquisadores mais ciosos. Além disso, deu aos seus escritos o calor e a empolgação do momento, os tornando assim de fundamental importância para se entender as revoluções estéticas do início do século passado. Isso faz deste livro mais que um depoimento, mas uma verdadeira e emocionante defesa da necessidade de renovar sempre. E foi renovando sempre que José Cândido de Carvalho construiu toda a sua obra, que se marca pelo humor e pelo lirismo. Mais conhecido pelo romance já clássico, O Coronel e o Lobisomem, ele dosou a linguagem brasileira com aspectos quase sociológicos do norte fluminense. O escritor é agora revelado em quase sua totalidade no livro ABC de José Cândido de Carvalho, de Claudianina, lançado pela José Olímpio. Da ABL ao Zé Preto, cada verbete deste ABC vai desvendando o autor que avançou o discurso social do romance regional brasileiro. José Cândido de Carvalho foi, em essência, um cronista. Escreveu apenas 2 romances. Seus outros livros eram contos, quase crônicas, muito bem humorados, sobre uma gente miúda, de nomes estranhos e que abrigava um país profundo, uma gente perdida em veredas quase inatingíveis. Assim fez o inventário de um povo que sabe rir da própria alma e, por isso, sem otimismo desnecessário, parece conhecer os caminhos da felicidade. Para se entender mais e melhor este país, Movimentos Modernistas no Brasil, de Raul Bopp, e ABC de José Cândido de Carvalho, de Claudianina. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.